Agora eu digo, ignorantes somos nós, e aí eu me coloco nesse meio, quando a gente acredita no que a gente vê na televisão e ao invés de pesquisar, ao invés de olhar o processo, ao invés de pegar informação, a gente vê a capa da revista e fala, nossa, olha o que o PT fez. Porque até notícia de que houve prejuízo de 900 bilhões, eu acreditei, para descobrir depois que era tudo fake news. Então, a superficialidade do bolsonarismo, que é o que eu enxergo, ela se limita ao ódio que se criou com relação ao PT. Porque existe um antipetismo intrínseco em todos nós, porque é o medo da classe média, é o medo da classe média alta, principalmente da classe empresária, com relação a políticos e partidos que investem em políticas sociais. Porque é evidente que para eles é muito interessante você manter essa distinção de classes. Então, a partir do momento que você tem um presidente, um governante que olha para o povo e fala ao empresário, olha, você vai ter que pagar, como muito bem disse o Lula ontem, FGTS, 13º, esse funcionário ele vai ter que ter determinadas garantias em que ele propõe uma reforma na CLT que dá direitos ao trabalhador, que concede direitos ao trabalhador, que concede direitos à empregada doméstica, que antigamente vivia num regime absurdo e dá mais estabilidade, você cria uma classe que, de fato, inventa o antipetismo porque ele não quer isso. Então, eu atribuo muito do bolsonarismo à superficialidade de conhecimento, ao medo, à aversão daquilo que, na verdade, promove os países já muito bem desenvolvidos, como disse o professor Álvaro. A gente tem como países hoje dominados pela esquerda Finlândia, Islândia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Espanha, Alemanha, próprio Estados Unidos, do Joe Biden já se manifestou como sendo um democrata de esquerda. Então, é muito complicado quando você ouve por aí falando, mas vocês estão inspirados na Venezuela, você quer uma Venezuela. Veja, o que aconteceu na Venezuela foi um golpe ditatorial muito parecido com aquilo que o Bolsonaro, na verdade, prega, quando ele pensa em extinguir determinados, mudar o Supremo, vamos colocar mais ministros, vamos fazer aquilo. Quando ele agride um ministro do Supremo chamando de canalha, na verdade é ele que se compara, é a conduta dele que se compara. Aí a diferença não está entre a direita e a esquerda, mas a conduta daquele que governa o país e que propõe uma ditadura, seja ela de esquerda ou de direita.